Olá! Vou apresentar aqui a estrutura do inglês conhecida como Present Perfect e vamos observar dois sentidos que podemos atribuir a essa estrutura: o que tem acontecido e o que aconteceu há pouco. Vamos lá? Para falar sobre o Present Perfect, precisamos compreender a sua estrutura e os seus sentidos. Bem, vamos apresentar dois sentidos aqui dessa estrutura conhecida como Present Perfect. Bem, o primeiro sentido diz respeito ao que tem acontecido. Para dizer o que tem acontecido, eu preciso então do verbo ter, que em inglês é o verbo to have, na sua forma do presente. Has, have. Por isso é chamado de present perfect, porque o verbo to have está no presente. E o acontecido, que no português é essa terminação em DO do verbo, tipo comprado, corrido, entendido, essa é a forma do particípio, que no inglês é chamado de past participle. Bem, então o past participle dos verbos regulares, regular verb, são aquelas formas que têm a terminação em ed. Então, past participle, que é a forma verbal com ed, não é tão somente restrito ao uso do past participle. Aliás, ele é usado também para o simple past, ou seja, o verbo regular que termina em ed serve ao past participle como também ao simple past. Então, por exemplo, o verbo to represent, representar, no passado, com ed, represented. E no particípio passado, o past participle, também represented. To represent, representar. Represented, representou, representava no passado. Ou represented como particípio passado, representado. Vamos ver, então, alguns exemplos. Veja aqui o que tem acontecido. Lucy has represented the group at the meeting. Lucy tem representado o grupo no encontro. Então, esse é o primeiro entendimento do que tem acontecido, sobre algo que já aconteceu e tem ainda a possibilidade de acontecer. E por isso usamos essa estrutura, tem acontecido. Vamos ver mais um exemplo? Quando dizemos assim, We have represented the school in the Math Olympics. Isso quer dizer que nós temos representado a escola nas Olimpíadas de Matemática. Ou seja, já aconteceu algumas vezes e tem a possibilidade ainda de acontecer. E por isso podemos dizer We have represented the school in the Math Olympics. Bem, além dos regular verbs, temos os irregular verbs. Bem, nesse caso, não tem regra. Não tem como saber. Por uma base, por uma lógica. Cada verbo tem a sua forma, inusitada até. Por exemplo, o verbo to show, mostrar, apresentar, no passado é showed, com ed, parece até regular, mas quando vemos o particípio passado, mostrado, shown. Shown não tem a ver nem com passado e não entra na regra do ed. Bem, vamos ver alguns exemplos. Por aqui temos She has shown the importance of English to school students. Ela tem mostrado a importância do inglês aos alunos da escola. Bem, vemos que usamos has shown porque correspondeu a she. She has shown. Se mudarmos a pessoa, possivelmente teremos que fazer o ajuste. Por exemplo, I have shown the importance of English to school students. Eu tenho mostrado a importância do inglês aos alunos da escola. Bem, vamos ver. O verbo to be, no presente, ele tem a sua forma am, is, are. No passado, super irregular, was, were, para dizer o que foi, o que era, o que estava. E no particípio passado, been, sido, estado. Veja bem, bastante irregular.
Então, se eu quero dizer no presente uma frase como esta, I am a good person, estou dizendo algo que frequentemente pertence, né, o que tem como frequência o uso e estado. I am a good person, eu sou uma pessoa boa. Se isso não é mais atual, deixou de ser parte da vivência, isso virou passado. Aí eu uso I was a good person. Eu fui uma pessoa boa. Eu era uma pessoa boa. Agora, se quero descrever essa qualidade que tem ocorrido e com possibilidade de continuar acontecendo, eu uso I have been a good person. Eu tenho sido uma boa pessoa. Uma pessoa boa. Bem, vamos ver então outro verbo. O verbo to see. Veja, ele é irregular. Ele é irregular porque no passado ele é só, viu, via. E no particípio passado, seen, visto. Vou usar este verbo para os próximos exemplos. Bem, quero falar do present perfect no segundo sentido, que é o que aconteceu há pouco, ou seja, recentemente. Eu tenho também o uso do present perfect para falar sobre algo que aconteceu bem pertinho de agora. Acabou de acontecer. É diferente quando eu digo e relato algo que aconteceu como um evento no passado. E aí eu descrevo isso usando uma marca do passado. Ontem, última semana, ano passado. Então, é diferente de eu descrever um evento que não é mais atual. Por exemplo, eu posso descrever I saw Mike at Copacabana Beach last year. Eu vi Mike na praia de Copacabana last year, ano passado. Eu bem defini o tempo como algo não mais relevante ou relacionado ao meu presente. I saw, eu vi Mike. Agora, imagine uma situação, por exemplo, eu olho para a janela e aí vejo o Mike. Ele atravessando a rua, por exemplo. Aí eu olho de novo e aí me pergunto, o que foi? Aí eu quero mostrar que algo aconteceu, acabou de acontecer. I have seen Mike crossing the street. Eu acabei de ver Mike atravessando a rua. I have seen tem então essa função de dizer sobre algo que aconteceu bem recente. Eu poderia até mesmo utilizar uma palavra para dar mais ênfase, do tipo agorinha mesmo, com just. I have just seen Mike crossing the street. Eu acabei de ver agorinha mesmo Mike atravessando a rua. Bem, então entendemos que o present perfect tem dois sentidos. O primeiro, o que tem acontecido. Algo que vem acontecendo e com possibilidade de continuar a acontecer. Por exemplo, posso dizer I have seen Mike in my dreams. Não paro de fazer exercícios com o Mike, já estou vendo até nos meus sonhos. I have seen Mike in my dreams. Eu tenho visto Mike nos meus sonhos. Ou posso utilizar o present perfect para descrever o que aconteceu há pouco, algo recente. Por exemplo, I have seen that you got it. I have seen that you got it. Acabei de ver que você compreendeu, entendeu. E ainda posso enfatizar com just. I have just seen that you got it. Acabei de ver agorinha mesmo que você pegou direitinho. Bem, chegamos ao final. Thank you. Take care. Bye.